Para começar o nosso vídeo de hoje, para falar sobre a necessidade de reforços dentro do elenco do Vitória até o começo da Série A do Campeonato Brasileiro, algo que provavelmente irá acontecer, e eu, sendo diretor do Vitória, também ficaria atento nos destaques dos estaduais para a composição do seu elenco. Não estou falando de trazer um jogador, por exemplo, do Novo Horizontino, do Mirassol, do Água Santa ou do Nova Iguaçu para ser um titular absoluto e resolver o problema. Acho que é uma expectativa muito exagerada em cima de alguns destaques, tá? Mas para a composição do elenco, uma aposta, um cara que vem em uma boa fase, é muito melhor você contratar um jogador para ele continuar fazendo aquilo que ele já vinha sendo feito, né? Eu digo a boa fase, do que você tentar recuperar um atleta. Então, indo dentro deste pensamento, eu quero fazer aqui algumas indicações para as posições carentes, na minha avaliação, dentro desse elenco do Vitória, e outras indicações avulsas também. O primeiro deles é o Carlinhos, ele tem 27 anos de idade, destaque do Nova Iguaçu no Campeonato Carioca, é o artilheiro da competição, com 8 gols marcados, inclusive marcando gols contra o Vasco, o Botafogo, marcou 2 gols contra o Botafogo e contra o Flamengo. O Carlinhos, que segundo informações do Jorge Nicola, o jogador já desperta o interesse do Goiás, do Vasco e do Guarani. Para a sequência da temporada, tem contrato no Nova Iguaçu somente até o final do Campeonato Carioca. Ele que é revelado nas categorias de base do Corinthians, surge com muito destaque ali em 2017, artilheiro inclusive da Copinha, mas perdeu a cabeça, enfim, jogador que rodou bastante no futebol brasileiro e não conseguiu nenhum destaque. Tá? O Carlinhos, que na temporada passada fez uma boa Série D com a camisa do Camboriú, foram 8 gols em 15 partidas. Pode deixar a sua opinião sobre essa recuperação do Carlinhos, 27 anos de idade, um centroavante alto, 1,95 m de altura, bem forte fisicamente, é destro e, por incrível que pareça, corre bastante também, tá? Tem uma boa capacidade de finalização. Eu já falei sobre o artilheiro do Campeonato Carioca, bora falar também sobre um dos artilheiros do Campeonato Paulista, que é o De La Torre. Você lembra dele? Jogador que tem passagens aí pelo Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Porto, Internacional, hoje do Mirassol, 8 partidas e 7 gols marcados no Campeonato Paulista, sendo gols, por exemplo, 2 contra o Santo André, 1 contra o Santos, 2 contra o Botafogo também de Ribeirão Preto, jogador que é experiente, 31 anos de idade, marcou 2 gols também contra o Guarani, vem fazendo esta dupla, né, de gols em 3 jogos no Paulistão. Isso é algo raro da gente se ver, né? Ele pode atuar também como um ponta direita. Estava por último num time chamado Montedio Yamagata, do futebol japonês, na segunda divisão, onde passou em 2022 e 2023. Acho que para ser titular, o Vitória já tem jogadores semelhantes ao De La Torre, tá? Eu não vejo ele como um jogador muito superior ao Alejandro, ao Léo Gamalho, ao Caio Dantas, não vejo assim, mas o De La Torre também pode fazer uma função como ponta direita. Vem chamando a atenção, sendo um artilheiro do estadual, 1,86 m de altura, ele que é destro, resolvi colocar na lista. O De La Torre que recuperou-se no futebol brasileiro em 2021 pelo CSA, já estava em baixa, não vinha conseguindo jogar bem, e no CSA marcou 24 gols em 52 jogos daquele ano. Na temporada seguinte ele foi contratado pelo Atlético Goianiense, lembro dele aqui em Goiânia, começou mal, enfim, e acabou sendo negociado para o Japão. Ele que foi muito bem, inclusive, no Atlético Paranaense, lembro dele em 2013, teve uma rápida passagem no QPR, né, do futebol inglês, bem alternativo também essa passagem, e no Porto também, em Portugal. Pode deixar a sua opinião a respeito do De La Torre. Um outro jogador também que vem chamando muito a minha atenção, inclusive do clube que eu torço, que é o Goiás, acho que já deu para perceber, né? Tem um canal do Verdão, ele chama Goiás News, vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. O meio campista que vem arrasando nesse começo de Goianão é o Juninho. O Juninho tem 23 anos de idade, revelado nas categorias de base do Vasco, estava por último no Orlando City dos Estados Unidos, e o Goiás acabou buscando essa contratação após o jogador ficar livre no mercado. São 10 partidas até aqui na Serrinha, com 3 gols marcados e uma assistência. O Juninho jogando muito bem, geralmente um segundo homem no meio de campo, e um cara que não tem medo de partir para cima da marcação, protege muito bem a bola, tem muitos dribles curtos e também esse recurso de chegar muito bem dentro da grande área do adversário. O Juninho, sem sombra de dúvidas, acho que a principal contratação do Goiás nesse comecinho de ano, o jogador que mais vem chamando a atenção
do torcedor, mesmo não sendo um artilheiro e tudo mais, mas essa função que ele faz no meio de campo, muito bem feita. Como um segundo homem, um jogador responsável pela armação das jogadas, a distribuição de jogo, ainda pegando o melhor ritmo físico, né? Mas um jogador que foi uma contratação, um achado aí do Goiás espetacular. 1,74 m de altura, 23 anos, tem contrato somente até o final dessa temporada de 2024, o que achei um erro aí da diretoria do Goiás, mas compreendo. O jogador acabou tendo alguns problemas fora de campo, vamos colocar assim, a gente sabe, né? O jogador acabou se desviando do foco do futebol lá no Vasco. Jogador de muita técnica, muita força física, jogou bem a Série B de 2020 e 2021 pelo Vasco da Gama, mas acabou perdendo espaço por conta de outros focos, vamos colocar assim, na sua carreira. Foi emprestado ao Orlando City, jogou mais no time B, 4 gols em 23 jogos, no profissional do Orlando City, só 2 partidas. Só tem contrato no Goiás até o final do ano. Eu, sendo dirigente do Vitória, ficaria atento aí no Juninho. Talvez uma pequena compensação financeira, enfim, algo nesse sentido, eu gosto demais. E para o ano que vem, eu manteria os olhos bem abertos sobre esse jogador. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre a Copa do Brasil, talvez um dos torneios mais queridos pela torcida do Vitória, que bateu na trave na temporada de 2010, já chegou também na semifinal, nas quartas de finais e busca nessa temporada de 2024, no retorno à elite do futebol brasileiro, da mesma forma uma boa participação. Em relação, por exemplo, aos valores, a CBF, que ainda bem acabou mudando isso, com o Vitória conquistando a Série B do Campeonato Brasileiro. Naquela ocasião, a única forma do Leão jogar, né, a Copa do Brasil do ano seguinte, já que na temporada passada foi eliminado ainda na primeira fase, um jogo feio demais contra o Nova Iguaçu, meio de semana à tarde ainda, enfim, uma eliminação muito dolorosa no último ano. Também no Campeonato Baiano não conseguiram fazer uma boa campanha e não se classificando via estadual. A única maneira seria com a conquista, também foi eliminado na Copa do Nordeste, né? Seria com a conquista da Série B. Ainda bem que isso aconteceu, e nas outras temporadas a CBF não fazia o pagamento, por exemplo, dos clubes que entravam na terceira fase, referente aos valores da primeira e segunda fase. Para essa temporada de 2024, ainda bem, somando todos os valores das fases anteriores, esta quantia é muito importante para o Leão. Então o Vitória irá receber apenas pela sua participação dos 2 jogos iniciais. Lembrando que o Vitória entra na terceira fase por conta da conquista do título da Série B do ano passado. O Vitória colocará no bolso logo de cara R$ 5.455.000. Né? Uma quantia assim extraordinária se a gente comparar, por exemplo, que na Série B do ano passado, pelos direitos de transmissões, o Vitória colocou no bolso aproximadamente R$ 8 milhões líquidos, né? Então, se você comparar aqui em 2 jogos, você coloca 5,5 milhões de reais no bolso, em comparação com 38 da Série B do ano passado, colocando aproximadamente 8 milhões de reais nesse valor líquido. Na Série A tendência é que esse valor suba bastante, girando na casa de 80 milhões de reais tranquilamente, em uma realidade de Série A, né? Então tá aí a importância do Vitória, primeiramente, chegar na terceira fase, né? Você já começar por ali, evita jogos como foi, por exemplo, na temporada passada, contra o Nova Iguaçu, partidas que já acontecem, por exemplo, já nesse mês de fevereiro, então a chance de acontecer uma zebra é muito maior. Jogo único fora de casa, na terceira fase não. Ida e volta, tá? Esta premiação de fato muito interessante. E outra coisa também, como o Vitória está na Série A, na primeira fase ele já recebe 1.470.000. Se estivesse na Série B, seria apenas 1.300.000. E na Série C, só 780.000. Então também tem essa grande diferença em relação a qual divisão você está no ano da disputa da Copa do Brasil. Na segunda fase isso também acontece, o Vitória vai receber 1.785.000, se estivesse na Série B era 1.470.000 e as demais competições apenas 945.000, então faz uma diferença gigantesca, entrando já na terceira fase. Por exemplo, o Goiás, que é o clube que eu torço, já falei aqui, tem um canal do Goiás também, ele chama Goiás News, vou deixar o link na descrição. Como o Goiás está na Série B do Campeonato Brasileiro, ele vai receber aí aproximadamente, se eu não estiver enganado agora, como está na Série B, 4 milhões de reais, né? Você colocando esses valores por completo, muito por conta dessa diferença da primeira e da segunda fase, pelas cotas, né? Dependendo da divisão que você vai estar. A partir da terceira fase, aí já não tem
mas nem nada disso. Se você avançar, por exemplo, o Vitória conseguindo avançar para as oitavas de finais, superando a terceira fase, já coloca no bolso mais 3.465 mil. Se chegar até as quartas de finais, mais 4 milhões e meio. Semifinal, 9 milhões e 45. Vice-campeão recebe mais 31 milhões e o campeão 73 milhões, um aumento de 5% em todas as fases, né, em comparação com a temporada passada. Elogio bastante a CBF por isso, vem conseguindo valorizar bastante a Copa do Brasil em termos numéricos. Eu só não concordo com esta desproporção, acho que é essa a palavra certa, entre, por exemplo, o semifinalista recebe 9 milhões e o campeão 73. Eu estou pegando só o avanço, tá? Não estou somando todas as outras fases. É uma diferença muito grande, né? O campeão recebe 73 e o vice 31 milhões. Eu acho que você poderia, digamos assim, engordar mais as oitavas de finais, onde o time que chega recebe, entre aspas, só 3 milhões e 400. Engordar um pouquinho mais essa premiação das quartas de finais, onde acaba recebendo 4 milhões e meio, tá? Mas já é um avanço, pelo menos uma competição. A CBF cuida sim com um bom carinho, e como não tem jeito de você definir quantos jogos um time fará na Copa do Brasil, diferentemente da Série A, né? São 19 jogos em casa e 19 fora. Na Copa do Brasil a gente não sabe, né? Então acaba que a única forma de premiação pelo direito de transmissão, obviamente, né, pelas partidas exibidas, é através dos jogos eliminatórios, e você avançando coloca mais grana no bolso. Esse valor que será assim, esses 5 milhões e meio de reais basicamente, muito importantes para as finanças do Vitória, que está assim se equilibrando e é muito necessário nesse retorno à Série A.